Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa faz parte de um convênio nosso com a ProEx-UF. Hoje nós teremos o grande prazer de entrevistar o professor Dr. Jairo Werner. É professor associado da Faculdade de Medicina da UF, médico com mestrado em Educação e doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Unicamp. Ele é um psiquiatra da infância e da adolescência, coordenador do GEAL, Grupo Transdisciplinar de Estudos e Tratamento do Alcoolismo e outras dependências. Professor, temos muito a conversar porque o seu tema é muito importante. Liberdade e dependências, a dependência química. O que é uma dependência, doutor? Bom, nós trabalhamos sempre pensando em níveis, né, de comprometimento do uso de drogas. Quer dizer, as drogas no sentido tanto lícitas quanto ilícitas. Então, nós temos 3 níveis, né? O nível do uso, do abuso e da dependência, que é a sua pergunta, professora Tânia. A dependência, ela exige que, pelo menos, o indivíduo, né, já tenha 2, vamos dizer assim, situações, 2 processos que caracterizam essa dependência. Um seria a tolerância. O que é tolerância? Né? Quanto mais a pessoa usa, né, mais ela vai ficando, vamos dizer assim, com efeitos menores. Né? Ou seja, ela, para ter o mesmo efeito, ela tem que aumentar a dose. Por isso que dizem, os usuários de cocaína, que o teco, né, como eles chamam, o primeiro teco nunca mais eles vão encontrar igual, né? Porque é realmente um processo em que o organismo vai se acostumando, né? E com isso a necessidade cada vez mais de aumentar o consumo. Então, uma pessoa dependente, ela já tem uma tolerância. Tanto é que se uma pessoa que não usa droga for usar a droga na mesma quantidade que um dependente, ela pode ter uma overdose ou uma situação muito mais grave, né? No sentido agudo, porque o organismo dela não está preparado para esse aumento que foi ocorrendo, em geral, de uma maneira gradual. Então, a tolerância é um dos elementos da dependência de substâncias psicoativas. E o outro é justamente a fissura, né? A vontade de usar. Então, a pessoa, mesmo aquela que já está decidida a parar, mesmo aquela que sabe, né, de tudo que a droga causou e causa a ele, a sua família, ela, mesmo estando disposta, né, a não usar, quando dá a fissura, é uma agonia. Né? Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: olha, se o senhor falar para mim que eu não posso usar crack, no caso dele era crack, eu vou sair correndo daqui para usar, porque só a possibilidade de não usar já dava essa agonia para usar. Então, isso nós chamamos de fissura, né? Ou, muito comum no meio, chamar de craving. Então, nós temos essas 2 principais. Claro que temos vários outros sinais, né? Por exemplo, no jovem é muito comum ele deixar aqueles interesses dele, né? De esporte, ou de almoço com a família, ou grupo social, ou grupo religioso, ele trocar tudo isso pela droga. Até a namorada ele troca pela droga, né? Quer dizer, então vai havendo uma substituição dos interesses, né, pela droga. Então isso vai caracterizando um grau de dependência. Nós trabalhamos dentro de um enfoque que nós chamamos de histórico-cultural, em que a dependência também, em termos neurológicos, neurofisiológicos, ela é uma rede neuronal que a gente desenvolve a partir do consumo e que é semelhante a uma linguagem. Ou seja, a gente aprende português, aprende a dirigir carro, criando uma rede neuronal.
à medida que a pessoa vai consumindo, ela também vai criando essa rede neuronal. E a dependência seria justamente quando ela já está dominando essa linguagem, já se tornou quase que um comportamento linguístico, né? Uma automatização que quando ela se vê, ela já está consumindo, né? Quer dizer, quando ela sai de casa, se ela pega a direção da esquerda ou da direita, dependendo de onde esteja a facilidade para o consumo, ela já está, já acionou aquela rede de neurônios. Quando ela vê uma situação, quando ela está numa situação usual do uso, é como se você estivesse no exterior e ouvisse uma pessoa falar português, automaticamente o português começa a entrar, a acionar essa rede neuronal. Então, dentro do enfoque histórico-cultural que nós defendemos nas nossas atuações, sejam de estudo, sejam de prevenção, seja de tratamento, a droga vamos dizer assim, a dependência de droga é quase uma linguagem. Professor, o senhor trabalha numa universidade e sabemos que a universidade ela é produtora e divulgadora de conhecimento. Como as universidades brasileiras, em especial a UF, vem contribuindo para o conhecimento desse problema da droga? Olha, eu acho que é muito pouco, né? Diante da gravidade do problema entre os próprios alunos, né? E sendo um problema social tão grave, nós temos muito poucos projetos relacionados à questão das drogas, né? Nós podemos dizer que, muito recentemente, por ação de uma professora da UF, a professora Amujaci Fátima Guedes, que no currículo de medicina começou a se discutir o alcoolismo na disciplina de gastroenterologia. Isso é muito recente, relativamente, né? Então, nós temos uma aula, 2 aulas, o aluno sai despreparado, em geral, para tratar dessas questões, e o próprio médico, que é o caso nosso da Faculdade de Medicina, às vezes traz, vamos dizer assim, preconceitos, né? Quer dizer, inclusive eu próprio, né, quando eu comecei a trabalhar com as drogas, eu achava que seria assim uma coisa muito difícil, porque só deveria ter pessoas marginalizadas, pessoas sem força de vontade. E me sensibilizou muito justamente essa professora da gastro, a professora Fátima Guedes, quando ela me levou num grupo e eu vi a luta, né, que tanto o usuário quanto as suas famílias têm. Então, a universidade ela precisa se conscientizar tanto no segmento discente, nos funcionários, nos docentes, nos diferentes cursos, né, dessa importância. Acho que nós estamos ainda muito devedores, né, em termos de enfrentar essa questão, sendo um papel da universidade, não só produzir conhecimento, mas também ter uma visão mais comunitária de desenvolver projetos de extensão, né, que alcancem as comunidades. O que nós fazemos, depois nós vamos falar mais um pouco sobre o GEAL, que é o nosso grupo de estudo, tratamento do alcoolismo e outras dependências, eu acho que é um bom exemplo, mas que precisa de muita coisa ainda para realmente representar um esforço, né, da universidade nesse sentido. Nós sabemos que a UF é uma universidade aberta, com um programa bom de extensão, né? E como a UF vê a dependência química como uma universidade aberta, ligada à comunidade, como é que ela tem trabalhado de uma certa forma? Em especial o senhor, que é o coordenador do GEAL, como funciona esse setor, essa coordenação? Pois eu acho que não posso falar como a universidade, como a UF vê a questão das drogas, né? Eu posso responder pelo nosso setor, que sem dúvida o GEAL UF é uma das experiências que a UF vem desenvolvendo desde 1995. Foi a primeira experiência que juntou diferentes faixas etárias, diferentes segmentos,
E eu acho que a ideia é uma ideia de um conceito realmente de uma universidade comunitária, de uma universidade aberta, né? Nós funcionamos há mais de 10 anos no Mequinho, né? Que é um campus, um quase campus da UF, né? E lá a ideia é justamente trabalhar a questão da droga, não demonizando as drogas, né? Mas no enfoque de saúde pública, no enfoque de integração. Então, o GEAL é mais um conceito do que a gente gostaria de ver a universidade, porque ela envolve, né, vários alunos de diferentes cursos, né, quer dizer, no projeto. Ela abrange os alunos de medicina, no sentido, nós temos um programa que é o Nossos Futuros Médicos, porque a nossa preocupação também é com esse médico, que vai cuidar, né, de pessoas. Então ele também precisa ser cuidado, ele também passa por situações que ele vai enfrentar. Então a maneira de ver a droga é como um problema médico-social, em princípio, no nosso caso, que somos de uma faculdade de medicina, e queremos que esse espaço, né, que nós vamos mostrar, por exemplo, alguns trechos de de um dos projetos Jogo da Vida, em que adolescentes de diferentes classes sociais, nós não gostamos de gueto, por isso nós integramos, né, jovens que também estão sofrendo outras formas de dependência, ou que não estão tendo acesso a uma escolaridade adequada, ou que já tiveram conflito com a lei, ou que estão com algum problema emocional. Então, a ideia da droga que não é um fenômeno isolado e não deve ser colocado em guetos, né? Quer dizer, então, fazer um centro só para jovem drogado, ou só para dependentes graves, ou só para crianças com problemas de autismo, nós achamos que nós devemos ter um espaço, e é o que a gente tenta exercitar lá, um espaço coletivo de tanto por parte dos profissionais, dos alunos, mas também por parte da clientela. Então, não é só constituída por sujeitos que usam droga, mas nós tentamos recriar, né, um espaço de convivência. Então, a nossa ideia é essa, que a droga ela faz parte de uma série de problemas que os jovens enfrentam, que a sociedade enfrenta, que as famílias enfrentam, e nós temos que ter lá um espaço de acolhimento, de orientação, de tratamento, sem estigmatizar, sem rotular, sem criar aquela ideia do estereótipo do drogado. Quem visita o GEAL não tem nem a percepção de que está entrando num centro de tratamento. Essa é a nossa ideia, né? Um adolescente chegou assim, poxa, mas aqui é muito diferente, né? Então, essa é a nossa concepção de que a universidade ela tem que estar aberta e ela tem que ser um espaço realmente democrático e comunitário. Estamos chegando ao final dessa primeira parte do programa ASP-UF em Ação, focalizando hoje o tema Liberdade e Dependências, a dependência química, com o professor Dr. Jairo Werner. Continue conosco para o próximo bloco. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema Liberdade e Dependências, a dependência química, entrevistando o professor doutor de nossa universidade, Jairo Werner.
Professor, como o nosso título é Liberdade e Dependências, como o uso habitual de drogas interfere na liberdade e na autonomia das pessoas? Muito boa pergunta, né? Hoje nós vivemos uma certa banalização da questão do uso de drogas, né? Quer dizer, nós vivemos aqui no Brasil ou a visão autoritária ou a visão permissiva. Falta muito o meio termo, né? E o meio termo tem que vir com conhecimento, né? Não é só com o discurso. Então, nós somos contra tanto o discurso autoritário, prendo, e interna e de qualquer jeito, mas também banalizar, achar que cada um pode usar do jeito que quiser e que isso não interfere na vida, principalmente do indivíduo e da sociedade, da família. A gente acha que é também perigoso esse discurso, né? Principalmente para os mais jovens. Porque o que acontece, né? Quer dizer, quando o indivíduo usa droga, primeiro ninguém sabe o quanto aquilo vai comprometer a sua vida. Não existe nada garantindo até onde o indivíduo vai. O indivíduo acha, não, eu vou usar, quando eu quiser eu paro, né? Eu uso, mas isso não interfere na minha vida. O discurso inicial é essa lua de mel com as sensações de extroversão, de euforia, de bem-estar, que a droga pode inicialmente proporcionar. Mas o que acontece é que o indivíduo vai criando um outro personagem, ele vai criando uma outra personalidade, ele vai fazendo um processo onde ele começa a ver o mundo através de uma lente distorcida, né? Quer dizer, e ele vai criando uma personalidade que você... Depois, mesmo que tire o uso da droga, essa personalidade ela já vai, de alguma forma, se sedimentando. Combinando com o que eu falei antes, né? A pessoa não só desenvolve esse novo personagem, mas esse personagem traz também uma linguagem, né? Uma forma de pensar, uma forma de agir, que ele deixa de ser ele, né? O grande problema da droga é quando o indivíduo acaba não podendo ser ele, né? Quando ele incorpora uma personalidade, um tipo de humor, um tipo de comportamento que não tem a ver com ele próprio. É como se você, vamos colocar na área do esporte, né? O antidoping ele começa, não é porque havia uma questão de competitividade entre equipes, é porque os ciclistas estavam morrendo durante os treinamentos, durante as competições, usando justamente doping, anfetamina, para melhorar a performance sem ter a capacidade cardiovascular para aquele aumento, né, de performance. Então, justamente, o indivíduo começa a sentir coisas, começa a fazer coisas e começa a ficar preso à droga para poder exatamente ter esses comportamentos, ter essas sensações e, com isso, ele não desenvolve outras áreas, né? Tem jovens que é como se fosse uma página em branco, né? Desde que ele começou a se tornar mais dependente da droga, até quando ele começa a querer se tratar, quando já passou 5, 10 anos, parece que naquele período muito pouca coisa aconteceu na vida dele em termos de crescimento social, emocional, intelectual. Então, a liberdade, ela é um bem social, ela é uma conquista, né? Então, a liberdade não é você fazer o que você quiser, a qualquer hora, ter resultados imediatistas, que, aliás, essa é uma característica muito grande da nossa sociedade, mas a liberdade é você poder ser você, é poder ver as suas dificuldades e construir, né? Se eu tenho uma timidez, eu vou construir uma maneira de vencer essa timidez. Não tomar o álcool para simplesmente chegar na menina, mas mantenho todas as minhas limitações dentro disso. Então, perder a própria identidade, perder a sua personalidade, vamos dizer assim, enquanto construção, né, que vem sendo desenvolvida com seus valores, com as suas capacidades intelectuais, sociais, afetivas, amorosas, né, para uma sensação, né, mais imediatista, que resolve, entre aspas, né, as suas angústias, que anestesia você diante do mundo.
obviamente que não é o melhor caminho para a autonomia, para você ter a liberdade. Professor, o senhor nos descrevendo esse quadro, né, a gente começa assim a perceber a complexidade desse tratamento do dependente, né? Nos fale um pouco desse tratamento desse dependente. Como é que um profissional ajuda, trabalha com esse grande problema social? Bom, primeiramente, qual é a visão que esse profissional tem que ter? Né? Como eu falava no início, né, nós partimos de uma visão que nós chamamos histórico-cultural, porque nós podemos partir de uma visão mais mecânica, né, mais autoritária, nós podemos partir de uma visão mais, vamos dizer assim, mais psicologizada demais, né? Quer dizer, onde as pessoas são muito permissivas, e uma visão em que você não é nem autoritário nem permissivo, mas você tem uma postura mediadora. Então, qual é a nosso caminho na questão das drogas? A pessoa é avaliada e você vê qual é o nível de assistência que ela precisa. Em geral, nós precisamos de emprestar na nossa estrutura, porque ela fala muito claramente, mas eu não consigo. Né? Ela chega um tempo que ela realmente joga a toalha, ela desiste. Então, o que nós tentamos dar a ela é vamos dizer assim, a estrutura, né, para ela suportar a abstinência e o que for necessário, desde orientação, alguns projetos que ela participa, né, para desenvolver o autocontrole. Por exemplo, um dos projetos que a gente desenvolve com adolescente que a gente faz dentro da cozinha, né? É uma pizzaria onde eles têm que desenvolver uma série de rotinas, mas onde é desenvolvido também, né, atitudes e o trabalho coletivo. Ali você começa a ver que você precisa de ter um autocontrole, uma autorregulação. O outro é através do teatro, né? Onde você consegue mostrar que ele não tem só um personagem, o personagem do drogado, ou o personagem daquele que está tendo uma série de problemas na vida, mas que ele também pode exercer outros personagens, né? Ele pode conseguir, né, construir esse outro personagem, exercer esse outro personagem. Então, qual é o nosso papel? É acolher, né? É fazer essa mediação, não só a mediação com os profissionais, mas também a mediação com os outros adolescentes, com os outros jovens, né? Quer dizer, por isso que a gente não gosta de colocar só pessoas com problemas de droga juntos, senão você cria também o personagem do drogado, né? Porque o ambiente, tudo se fala sobre isso, não. Então, na pizzaria, você vai discutir sobre a vida, você não vai ficar só falando de droga, né? No teatro, várias produções foram feitas, né? Falando tem um teatro sensorial, onde ele pode experimentar também outras formas de perceber o mundo, né? Então, nós temos tanto uma parte médica, se houver necessidade de trabalhar uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Uma síndrome de abstinência muito forte, né? Então, a gente pode, inclusive, usar medicamentos, né, se for necessário, para tratar os problemas mais básicos, né? Claro que não existe uma pílula para a pessoa deixar de usar droga, não é isso, mas às vezes ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, ela usa a droga como remédio, ou a própria droga já alterou o humor, né? E aí ela fica, toda vez que ela fica deprimida ou que ela fica irritada, ela acaba voltando, né, se sabotando e voltando a buscar a droga. Nós temos um trabalho com a família, que também é essencial, porque a droga não é um problema individual, é um problema coletivo, né? E começa e termina, né, ali na própria família. A família acaba também adoecendo, precisando de apoio, e se a gente não cumprir esse papel, a família não tem como ajudar, né, aos seus próprios filhos. E a outra coisa são esses projetos, né? Dependendo dos recursos, né? A pizzaria, agora a Proex está terminando um espaço mais
uma cozinha, né, onde a gente vai poder desenvolver melhor esses projetos, não só da pizzaria, mas um espaço para também desenvolver a ideia de uma educação alimentar. Enfim, o teatro, a música, a conversa na cozinha, tudo isso são formas de nós trazermos, né, esses jovens e esses adolescentes para um tipo de interação em que eles possam se ver diferentes, e eles só se veem diferentes quando nós começamos a vê-los diferentes. Então, o tratamento é complexo. Em alguns casos, a gente sabe que essa linguagem está tão arraigada que ele vai precisar de passar até num ambiente onde isso seja feito de uma maneira mais intensiva, igual aprender um novo idioma, né? Então, nós temos que fazer o que a gente chama de pareamento entre o nível de assistência que ele precisa, né, de acordo com as necessidades que ele traz para nós. Então, nós vamos ter que organizar caso a caso, né, uma forma de atender as necessidades dele, e muitas vezes, quando aquilo ultrapassa a nossa possibilidade, então nós fazemos alguns encaminhamentos para que seja, vamos dizer assim, atendida a essas necessidades. Professor, com a sua experiência de longos anos na nossa universidade, nós sabemos que o senhor escreveu um livro. Muitos dos nossos telespectadores, né, talvez estejam interessados em saber sobre esse livro. Fale um pouco sobre ele. Nós tivemos uma preocupação muito grande em relacionar a saúde com a educação. Justamente meu livro é Saúde e Educação, foi editado pela editora Grifos Forense, e foi uma preocupação que começamos lá no Antônio Pedro, no nosso trabalho com a psiquiatria infantil, que hoje também está lá no Mequinho, junto com vários outros projetos, a TV Cara Limpa, o Teatro dos Zeus, o programa Nossos Futuros Médicos, a própria Tendas da Inclusão, que é um outro projeto muito interessante. Mas então o que nós vimos? Que essas crianças vítimas do fracasso escolar eram muito, vamos dizer assim, provável que elas tivessem também problemas com droga. Então o nosso livro ele trata justamente dessa visão. A gente fala da visão mecanicista, da visão organicista, mas dessa visão histórico-cultural que vê o homem como, vamos dizer assim, fruto de um processo de relação social. Então, o livro ele traz na área de educação e para a área da psiquiatria justamente essa visão. Infelizmente, telespectadores, estamos chegando ao final de mais um programa ASP-UF em Ação da nossa Associação de Professores Inativos da UF. Agradecemos ao nosso entrevistado, o professor Jairo Werner, que nos trouxe assim importantes informações sobre esse grave problema da dependência química. E você, telespectador, poderá acessar outros programas da ASP-UF em Ação pelo nosso site ou pelo UFTube. Comunique-se conosco, porque a UF existe para prestar serviços à nossa comunidade. Convidamos você para estar conosco nos nossos próximos programas. Muito obrigada.